Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso. Esta semana mudámos-nos de armas e bagagens para a Póvoa de Varzim durante o encontro literário Correntes de Escritas, um dos mais significativos do país. Aproveitando esta oportunidade, vamos falar hoje com Maria do Rosário Pedreira, uma das editoras portuguesas mais influentes, responsável pela descoberta de toda uma geração de jovens escritores, de que fazem parte nomes como José Luís Peixoto, Walter Ugumem, João Tordo ou Nuno Camarneiro. Em 2012, reuniu a sua obra poética completa, várias vezes premiada num só volume, editado pela Quetzal. Publicou ainda um romance e dezenas de livros infantis e juvenis. Escreve com regularidade sobre literatura, o mundo editorial e os livros que vai lendo no seu blog Horas Extraordinárias. Olá, Rosário. Olá, Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Para alguém que faz da leitura o seu modo de vida e que já leu por dever profissional milhares de livros nas últimas décadas, imagino que o desafio que lhe lançámos não tenha sido de todo fácil para escolher apenas 3 obras com as quais criou relações afetivas. Foi realmente complicado? Foi muito complicado. E, aliás, porque há obras com as quais nós estabelecemos relações, mas que são obras que já lemos há tanto tempo que se calhar temos dificuldade em falar delas. Sabemos o que é que sentimos na altura e o importante que foi para nós nessa altura, mas fora do contexto, passados tantos anos, se calhar é difícil falar. E, aliás, sabemos que provavelmente se fôssemos relê-las não teríamos o mesmo tipo de relação afetiva. Isso já me aconteceu com vários livros. E, portanto, aquelas obras que eu escolhi são aquelas que eu me lembro mesmo porque é que a relação afetiva se verificou. A primeira escolha foi Uma Barragem contra o Pacífico, da Marguerite Duras. O que é que a levou a escolher este livro? Na verdade, eu comecei por ler a Duras por uma razão muito engraçada. Eu estava na faculdade e um professor meu, havia muitas greves naquela altura de transportes e, portanto, havia mais dias que não havia aulas do que dias que havia aulas. E tinha um professor, que era o Joaquim Magalhães, que um dia nos disse: mas eu tenho carro, eu venho, portanto, quem possa vir a pé, venha às aulas. E chegámos lá e só estávamos 6. E então ele disse: obviamente eu não vou dar aula, mas vou-vos perguntar o que é que andam a ler. E eu lembro-me que nessa altura estava a ler O Silêncio da Teolinda Gerson. E ele disse-me: bom, então se você gosta do Silêncio da Teolinda Gerson, de certezinha absoluta que vai gostar de uma autora que é a Marguerite Duras. Eu nunca tinha lido a Marguerite Duras e ele emprestou-me o Moderato Cantabile em francês, numa edição de bolso, e foi o primeiro livro que eu li da Duras. E fiquei de tal maneira apaixonada que imediatamente comecei a ler tudo o que era da Marguerite Duras, mas o livro mais marcante para mim, para além do Amante, obviamente, mas que é um livro de certeza que mais pessoas vão falar e, portanto, vale mais falar daquilo que menos pessoas vão falar, foi A Barragem contra o Pacífico, porque é uma espécie de ter o amante lá dentro, mas ter mais coisas do que o amante. E uma das coisas que me fascinou na Marguerite Duras em geral foi porque eu acho que aprendi a ler com a Marguerite Duras, que até ali tudo o que eu tinha lido nada era muito experimental, era tudo muito mais certinho, muito mais consensual, muito mais clássico, de recorte mais clássico, e portanto ali aquilo bateu mesmo como uma coisa completamente diferente. E aquilo que eu descobri na Barragem contra o Pacífico foi como a maldade pode ser bonita, porque nunca me esqueci até hoje, tenho presente uma cena em que a rapariga tem um pretendente, digamos assim, e que é um rapaz de quem ela não gosta, obviamente, que a família despreza de alguma maneira, mas que é necessário porque tem dinheiro e lhe pode oferecer coisas. E lembro-me de 2 cenas terríveis. Uma delas, ele oferece-lhe um gramofone e traz o gramofone e põe no meio da família e eles conseguem estar tarde inteira a conversar uns com os outros, ignorando completamente aquele gramofone, e no fim da tarde ele agarra no gramofone e leva, porque ninguém nem desembrulhou o gramofone. E a segunda cena é quando ela está a tomar banho e lhe permitem ver o corpo dela, mas tem que ser num gesto que é: abre a porta e fecha imediatamente. Portanto, é a frustração completa do deixar ver. Portanto, essas cenas que eram de uma maldade atroz eram tão belas no livro que eu acho que isso marcou a minha relação com a literatura de uma outra maneira, que foi
até ali eu gostava do que era bonito pelo que era bonito, e acho que aprendi a gostar do feio e do horrível nesse livro que é A Barragem contra o Pacífico. Também nasceu aí a vontade de escrever, de tentar também... Não, eu já escrevia desde muito nova. Acho que comecei a escrever quando aprendi a ler e a escrever, porque a minha mãe até diz que eu, com 6, 7 anos, já fazia quadras que oferecia às pessoas quando faziam anos. Portanto, era uma coisa que tinha um outro motor, e eu acho que comecei a escrever porque, sendo a mais nova de uma família bastante histriónica, não tinha tempo de antena, ou seja, nunca conseguia dizer nada de jeito porque ninguém me ouvia. Era a forma E de se brilhar. calhar foi a forma que eu arranjei de conseguir comunicar com as pessoas mais velhas e de dizer aquilo que queria dizer. E logicamente, com 6, 7 anos, os pais vêm logo, acham que somos uns génios porque escrevemos aquelas quadrinhas e dão-nos a importância que nós precisávamos. Eu acho que o motor da minha escrita foi mais esse do que através da leitura, digamos assim. E depois de ter descoberto que a maldade e o horrível também pode ser belo, te levou a procurar essa faceta da literatura? Eu acho que aprendi a ler coisas diferentes, no fundo, com esse livro e com essa autora. E a partir daí, é óbvio que eu deteto quando há autores que têm isso, como a Agostina, por exemplo, que também tem, mas não procurei especificamente autores com essas características, porque eu acho que todos os autores têm razões para gostarmos deles. E é bom até que eu goste de Duras também por essa razão, e que isso seja distintivo nela. Pronto, a minha relação afetiva é também uma relação com o mal, nesse sentido, e por isso falei dela aqui, por isso a escolhi. Nessa altura ainda não era editora. Não, eu andava na faculdade, tinha 19 anos. E a forma de ler nessa altura era diferente do que é hoje? Mesmo quando lê livros que não vai editar, por prazer, o facto de ser editor, sim, era olha-se para os livros de outra maneira. Sim, nós depois de sermos editores, sobretudo eu que faço literatura portuguesa e que faço, entre aspas, caça-talentos, não é? Aquilo que acontece é que já não conseguimos ler nenhum livro virginalmente, já estamos não só a pensar o que é que eu fazia aqui, o que é que mudava aqui, eu teria sugerido isto a este autor, nas traduções sobretudo temos sempre opiniões, não teria nada traduzido esta frase assim, ou aqui assim o tradutor até conhece bem a língua, mas é um bocado ignorante porque não percebeu que isto era aquilo, e portanto ao fim de muitos anos nós já não conseguimos ler com a mesma frescura com que líamos aos 19 anos, obviamente. E depois de ser editora voltou a ler este livro, ou seja, depois de já ter este olhar que já é menos virgem, voltou a olhar... Curiosamente voltei a ler muitas vezes O Amante, mas nunca voltei a ler A Barragem contra o Pacífico, se calhar porque não quis que me estragasse esse prazer tão grande inicial. E é interessante que os livros são uma espécie de livros gêmeos, porque um foi escrito no princípio da carreira dela, o outro no fim. E ganharam os dois o Goncourt, e portanto são livros que focam os mesmos problemas, a família é a mesma, o local é o mesmo, as dificuldades da vida são as mesmas, e eu até na minha cabeça vejo um pouco como lado A e lado B da mesma história. Mas é curioso que o livro que é mais explicitamente sexual é o que é escrito aos 70 anos e não aos 36. Exatamente, se calhar porque existe uma maturidade para poder refletir sobre aquilo que se passou. Precisou de envelhecer para poder contar a história daquela maneira. Eu acho que sim. Provavelmente no primeiro livro ainda se estava muito em cima do acontecimento, e no segundo já se tem um distanciamento que permite ver as coisas até à luz de livros que se leu e das leituras e tudo isso, portanto dá uma distância maior para se poder refletir sobre aquela relação. Ela ficou muito marcada pela adolescência e pela infância passada na Indochina, mas a vida dela é extraordinária. Também teve depois a história da Segunda Guerra Mundial, a relação com o marido, Robert Antelme, por exemplo, no Livrador, que é extraordinário. A vida dela e a obra dela entre estes dois polos, porque no fundo, no princípio e no fim, ela regressa à infância e à adolescência na Indochina. Também a atrai. Claro, eu aliás li a obra quase toda dela justamente porque é uma personalidade fascinante. Eu lembro-me, por exemplo, quando eu li O Amante a primeira vez, que tinha pai 19 anos, que em geral os meus amigos homens detestavam a Duras porque a achavam muito afirmativa para a mulher e muito ao contrário do homem, muito contra o homem. Ela criou muitos ódios
ódios, amores e ódios. Não é? Mas, por exemplo, acho que os jovens de outra geração, sei lá, 20 anos depois, já não sentiram nada disso, justamente porque já viveram épocas muito menos obscurantistas, muito mais abertas, e portanto que já não têm esses complexos um pouco machistas de pessoas que se irritam muito com essas mulheres muito afirmativas. Eu tenho só mais uma pergunta para fazer à editora, que é o seguinte: há uma história conhecida que, salvo erro, em 1993 houve um crítico que fez uma maldade, que foi, transcreveu tal e qual um livro dela, dos menores, que é A Tarde do Sr. Andés Mas, e enviou-o para as 3 editoras que a publicaram ao longo da vida. Mercure, a edição de Minuit, sim, etc. E todas elas recusaram o livro, sendo que era uma autora deles. Este lado, ou seja, quando um autor já com muita fama entrega um livro, geralmente é publicado. Sim. Portanto, isto quer dizer que, de facto, os próprios editores da Marguerite Duras também já não tinham o tal olhar virgem para apreciar o livro como ele era. Ou o que é que isto nos diz da atividade de editor? Bem, eu acho que as coisas também têm que ser vistas no contexto, ou seja, uma coisa que é completamente nova e fraturante num determinado tempo, à frente já não pode ser, e alguém ler e dizer, isto já foi feito e portanto não faz sentido publicarmos isto hoje, isto já foi, já é de outra época, não é? Portanto, posso por um lado perceber que isso tenha acontecido assim. Por outro lado, consta que em todo o mundo metade dos livros que são enviados às editoras não são lidos, ou seja, as pessoas não têm disponibilidade e portanto respondem com cartas tipo... dizer que o título tinha sido mudado e as personagens e portanto também pode ter acontecido, acredito que sim, já fizeram a mesma graça com a Jane Austen também. E portanto, parece que Marguerite Duras é uma imitadora. Exato. Pode ter acontecido isso, pode ter acontecido que os leitores atuais dessas editoras não tivessem sequer lido a Duras, por não ser uma coisa do tempo deles, terem já lido outras coisas, terem crescido com outras leituras e terem achado que aquilo era uma coisa que naquela época não era especialmente interessante. Por outro lado, também acho que podem não ter sido lidos, porque nós recebemos centenas de coisas durante um ano e eu acredito que não se conseguem ler todas e, portanto, às vezes ler o princípio e dizer, não, isto para estes tempos que estamos a viver se calhar já não faz muito sentido e se calhar o livro foi recusado. Sim, foi com as cartas cordiais. Exato, e chapa 4. Claro. Mudando para o segundo livro, A Criança no Tempo, do Ian McEwan, é um autor do outro universo, literatura anglo-saxónica. Quando é que foi o primeiro livro que leu do McEwan? Não. Eu, aliás, a minha relação afetiva com o McEwan tem que ver com o facto de eu ter começado a trabalhar em edição, ainda como assistente, obviamente, em 87. E o primeiro livro de ficção que se publicou nessa editora onde eu estava, da Gradiva, onde estive 9 anos, entre 87 e 96, foi O Jardim de Cimento do McEwan. Portanto, digamos que o McEwan é o meu primeiro autor de ficção da minha vida profissional. Portanto, tem essa relação afetiva também. Eu não ia falar do Jardim de Cimento porque não é um dos livros que mais gosto do McEwan e falo da Criança no Tempo por várias razões, porque acho que é um livro que não tem sido reeditado, estranhamente, e porque é um livro se calhar um bocadinho datado dentro de toda a produção editorial do McEwan, toda a produção dele. Eu tenho a impressão que é o livro mais espartilhado, porque tem que ver com o facto de ter sido escrito sob o domínio da Thatcher. E que quem não viveu esses anos muito dificilmente pode compreender esse livro. Esse livro tem que ver com um pai que perde uma criança no supermercado, olha para o lado e ela já lá não está. A filha pequenina, não é? 3 anos. Pequeníssima, de 3 anos, e que a vai procurar ao longo de todo o livro, não com a idade em que a perdeu, mas passa um ano e ele vai passar a procurar miúdas de 4 anos e depois de 6 e depois de 8 e é uma busca completamente louca por essa criança. Faz até pensar um bocadinho no caso da Maddie, não é? É, não, exatamente. E eu até escrevi no meu blog que achei estranhíssimo quando a Maddie desapareceu que ninguém se tivesse lembrado de falar deste livro. E por outro lado, este homem que perde a filha é um homem que está a fazer um trabalho para o governo que é a construção de um manual para a educação das crianças. Ora, é um homem que perdeu uma criança e que não era um bom educador, digamos assim, porque senão se calhar não a deixaria
ter fugido, ter desaparecido, e esse manual para a educação das crianças vai aparecendo como epígrafes nos capítulos todos do livro. E são coisas verdadeiramente horrorosas, como não se deve ensinar uma criança a ler antes dos 12 anos, porque ela não tem maturidade, deve-se bater às crianças, tem coisas deste tipo. E nós ficamos horrorizados. Passa-se numa Inglaterra futura, é uma Sim, espécie pronto. de... E nós ficamos completamente horrorizados como aquele homem que leva toda a sua vida à procura de uma criança que ele perdeu e que lhe custou até certo ponto o casamento, como é que pode escrever aquelas coisas? Depois percebemos que não é ele que escreveu, ou seja, que ele estava a escrever um manual com um grupo de outras pessoas muito capazes e que esse manual foi completamente ignorado e substituído por esta coisa verdadeiramente horrorosa que nós vamos lendo ao longo dos capítulos, que é uma invenção do governo Thatcher. E, portanto, é fascinante como nós percebemos como às vezes o poder pode subverter a educação da criança e o que se pode retirar das crianças. Ou seja, é um livro que, para além de tudo, tem enormes dificuldades de tradução, porque esse livro chama-se A Child in Time, e o in time quer dizer no tempo, mas também quer dizer a tempo, e de facto ele tem o filho no fim, que é um filho a tempo de salvar a sua relação com a mulher, e isso não é traduzível, mas por outro lado tem uma coisa que é impossível, tivemos que optar em português pelo masculino, que é o Prime Minister, e o Prime Minister, que pode ser mulher ou homem, em português, ali nunca se sabe. Ele deixa essa ambiguidade. Não só deixa essa ambiguidade, como deixa aquela personagem que tem um certo fascínio pelo Prime Minister, que é, julgo eu, um físico, eu agora já não me lembro completamente. É romancista. Não, é o romancista. A mulher dele é que é Pronto, física, exatamente. Não, mas há uma personagem que é um físico, sim, que tem uma relação muito especial com o Prime Minister, e também aí não conseguimos saber, por causa da tradução, se ele tem um fascínio por aquela mulher mais velha ou se ele é gay e tem um fascínio por um homem. E tudo isso se perde na tradução, que é uma pena, não é? Mas por isso eu acho que se deve falar deste livro e que este livro deve ser lido também noutra época, à luz de todas estas pequenas coisas que se calhar hoje um jovem que leia A Criança no Tempo não apanha porque não sabe o que é que foi a Thatcher, ou não tem noção do que é que foi este período, no fundo, que nos enterrou naquilo que estamos hoje, porque este é o período do nascimento do neoliberalismo em que os mercados começaram a ganhar a tudo o resto, e portanto é um período que foi responsável por aquilo que hoje estamos a viver em toda a Europa e pelo esmorecimento dos valores humanos na Europa. E essas dificuldades também ensinaram a ser editora, ou seja, foram um desafio importante para a aprendizagem? Eu acho que sim, embora não tenha sido eu a traduzir o livro, obviamente que eu revia muitas das traduções e, portanto, tive também que tomar opções que foram muito difíceis, com a tradutora que era muito boa, que era a Fernanda Pinto Rodrigues, infelizmente já desapareceu, mas eu acho que tudo isso me ensinou muito. Eu, aliás, não seria editora sem ter passado por todas as fases de aprendizagem, desde a paginação, a revisão, o escrever contracapas, fazer badanas, o perceber como é que se promovem os livros, o ver os álidos, ainda no tempo em que eles cheiravam a amoníaco, que era uma coisa terrível, e custa-me imenso a aceitar que hoje em dia haja editores que começaram por ser editores sem ter passado por todas... É tudo digital, não é? Nem é só o digital, há pessoas que vão para editores, escolher livros, selecionar livros para publicação, sem nunca ter sabido o que era um índice remissivo, o que era fazer um índice remissivo, o que era um osalide, o que era ver provas. A mim faz muita confusão isso, porque acho que, com toda a vantagem, somos editores, tendo passado por todas essas fases do trabalho, que aparentemente não têm a ver com a seleção dos títulos, mas que são muito importantes para o métier, digamos assim. Neste livro também, como noutros do McEwan, há uma relação com a ciência, porque sim, é também um livro sobre o tempo e sobre a teoria da relatividade. O In Time também tem que ver com isso. Pronto. Esse lado também, e que aparece noutros livros. Sim, aparece, por exemplo, nos Cães Negros também, aparece no Inocente, aparece... Mais recentemente no Sol. Exatamente. Também interessou. Então, a Gradiva era uma editora, era uma editora sobretudo ciência, pela divulgação científica. Interessou-me porque eu era francamente má aluna na área científica. Acho que tive sempre maus professores também. Mas
quando fui trabalhar para a Gradiva, uma das coisas que me apaixonou imediatamente foi como a ciência podia ser absolutamente fascinante. Mesmo a matemática, que era uma disciplina em que eu tinha sido sempre péssima aluna, eu fiquei com aqueles jogos de lógica, com o Martin Gardner, com o Penrose, com os fratais, todas essas coisas. Sim, essas coisas eram absolutamente fantásticas e tinham sido, para mim, penosas durante o ensino. Portanto, esse lado da ciência também me interessou muito no McEwan, embora não tanto, por exemplo, no livro que eu acho que marca um bocadinho o divórcio dele ele começou por ser uma espécie de um jovem turco e de repente há ali um livro que é O Fardo do Amor, que eu acho que muda um pouco a carreira do McEwan para algo mais legível e menos dramático, se calhar. Menos negro, não é? Os primeiros livros, O Primeiro Amor, Os Últimos Ritos, o Jardim de Cimento, são coisas realmente um bocadinho... um bocadinho. E depois de repente ele salta e no Fardo do Amor, que eu julgo que é o primeiro em que há efetivamente a ciência misturada com o livro, mas que eu não acho que seja um livro muito feliz, mas interessou-me também porque uma coisa que eu aprendi na edição é que muitas vezes as pessoas com preparação científica são melhores escritoras do que as pessoas das humanidades. É muito curioso. Talvez a exigência dos cursos de ciência seja tão grande que as pessoas tenham de facto de ler muito mais coisas, não é? Depois estão muito mais leem coisas do rigor, não é? Uma ética do rigor. Uma coisa da disciplina. Aliás, há essa coisa que há médicos e matemáticos que são bons pianistas, porque são coisas que se cruzam, aquela disciplina do tocar todos os dias, que é também uma disciplina do escrever todos os dias. Há ali coisas que se tocam e, curiosamente, nos meus últimos anos como editora, alguns dos mais interessantes escritores que eu dei à estampa eram engenheiros, não é? Portanto, tem graça e isso sempre me fascinou. E, de facto, um deles já foi o nosso convidado. Eu sei, eu já ouvi. Para a última escolha, a Rosário decidiu falar de um livro sobre o qual acha que ninguém vai falar, que é O Conhecimento dos Anjos. O Conhecimento dos Anjos é um livro que eu também tive a oportunidade de editar na Gradiva e que é um livro que eu diria que também é um lado B de um lado A, que seria o Narciso e Goldmundo do Hermann Hesse, mas que eu acho que é mais suscetível de alguém falar do Hermann Hesse e, portanto, resolvi falar O Conhecimento dos Anjos, que nem sequer é um grande livro, mas com o qual eu tenho uma relação muito, muito singular. Porquê? Porque eu sou de uma família de juristas e em minha casa o poder de argumentação teve sempre muito peso. E eu sempre admirei os livros em que há diálogos que são verdadeiros monumentos ao poder de argumentação. É como é que nós conseguimos desmontar a teoria do outro e como é que convencer alguém da nossa, não é? Isso é uma coisa que sempre me fascinou. E este Conhecimento dos Anjos é uma história brutal que não é situada em nenhum... Quer dizer, a autora não diz onde ela é situada, mas nós percebemos que se passará algures na Península Ibérica. Também não diz exatamente o ano, mas nós percebemos que é a Idade Média e é o tempo da Inquisição e um tempo muito negro. E conta duas histórias paralelamente. A primeira é de uma criança que é encontrada com os lobos e teria sobrevivido e teria sido recolhida para aí com uns 9 anos e recolhida num mosteiro onde tentam educá-la, sendo que ela é uma loba, é completamente selvagem. E, ao mesmo tempo, vem dar à costa desse sítio, que eu suponho que seja a Espanha, um homem que não se sabe de onde vem, portanto vem de um outro mundo que ninguém conhece, isto é anterior às descobertas, e que é um homem que vem de um mundo onde não existe a ideia de Deus, mas que é um homem ultra inteligente e, portanto, o inquisidor não o quer condenar, mas ele não pode dizer que acredita numa coisa que não acredita. Mas todo o diálogo entre ele e o inquisidor é uma coisa primorosa de inteligência e de argumentação dos dois lados, e aquilo que vai decidir o destino deste homem é o inquisidor diz, bom, então eu posso até certo ponto aceitar que não existe um Deus inerente ao ser humano no nascimento, então o que é que vai fazer? Eu vou educar a loba e vou tentar saber se no sítio onde ela cresceu
ela tinha essa ideia de Deus, porque ela poderia salvar este homem se de facto dissesse que não tinha uma ideia inata de Deus. E o que é que acontece? As freiras do convento conseguem manipular esta menina loba para ela dizer que sim, que tinha uma ideia inata. E assim estão a condenar o outro. E, portanto, ele é condenado por uma mentira, no fundo. Mas aquilo que me interessou no livro foi não só toda a educação da menina, é uma coisa sumptuosa, porque às tantas eles percebem que ela não estava sozinha, que ela tinha uma irmã, que eram 2 irmãs. Os pais morreram e elas ficaram com os lobos. E às tantas, quando descobrem que ela tem uma irmã, lhe perguntam: e a tua irmã, então, o que é que se passou? E ela responde: comia. E é uma coisa, porque ninguém está à espera é uma coisa deslumbrante, por um lado, mas por outro lado é fascinante como o inquisidor, que em toda a outra literatura é o tipo mau e é o tipo que mais quer poupar o outro, porque tem uma admiração pela sua inteligência e pela sua argumentação, e não vai conseguir poupá-lo, não é? Enquanto o resto da sociedade, se calhar, está ansiosa para o condenar. Claro. Vive em função da fé. É isso que é fascinante, e que eu ponho um bocadinho no lado B do lado A, que é o Narciso e Goldmundo, porque no Narciso e Goldmundo também temos o espiritual contra o sensorial, não é? Mas também toda a argumentação é uma coisa de grande amizade, de grande proximidade, e de nunca se querer condenar de parte a parte. O homem que fica recolhido e o que vai para o mundo, não é? Exatamente, digamos, o jesuíta e o noviço, que ele quer trazer para o seu mundo, mas ao mesmo tempo percebe tão bem que ele não queira ficar fechado e que queira ir conhecer, não é? E, portanto, todos esses... De certa forma, é um diálogo ou é uma tensão semelhante. É muito semelhante, porque nós percebemos que há relações de grande proximidade entre aquelas 2 figuras. Também há um grande fascínio do jesuíta em relação ao seu noviço, que foge e que não quer, do seminário, que não quer ser padre e gosta de mulheres, não é? Mas, por outro lado, há um fascínio enorme que é quase, não vou dizer homossexual, mas é quase de amor e de o querer deixar ir ao mundo, não é? E, portanto, são questões muito engraçadas e, sobretudo, são questões filosóficas também, porque o poder da argumentação também é uma coisa da filosofia, não é? E é uma coisa que eu penso que hoje em dia nas escolas falta muito, ou seja, que é muito difícil os miúdos defenderem as suas posições. Eu no outro dia li um inquérito que me assustou durante as presidenciais, que uma quantidade de estudantes da Faculdade de Medicina do Porto, portanto, que entraram com notões, não é? Porque para entrar em medicina não sabiam quem eram os candidatos à presidência, nenhuns. Havia um único que sabia quem era o Marcelo, mas nem sequer sabia que ele era candidato, e uma rapariga que essa sim estava em psicologia, que até estava contente porque havia candidatas femininas, mas nenhum diziam, não, nós temos que estudar 10 horas de anatomia, portanto nós não podemos... Não havia perguntas sobre literatura? E perguntavam-lhes coisas como, mas porquê é que não vai votar? E eram pessoas com 18, 19 anos que respondiam, não, porque eu não percebo nada de política, e portanto até podia fazer a asneira votando, o que é tramado. E portanto eu penso que esta literatura que ensina a pensar, a defender as nossas opiniões, não é na persuasão de tentar que o outro de uma forma populista acredite em nós, mas explicar com argumentos lógicos porque é que isto que pensamos está certo e porque é que nós defendemos isto, e isso eu acho que é muito importante, e que há poucos livros que pudessem ser dados, por exemplo, a adolescentes já com uma certa experiência de leitura. Este é um deles, este do conhecimento dos anjos. É fácil de ler, não tem, em termos de linguagem, não tem o trabalho. Aliás, a autora tinha escrito muita literatura juvenil, portanto, é uma autora que só escreveu este romance, penso eu, para adultos, ou pouco mais. Não é um grande romance, mas é um romance que eu acho que é muito importante para ajudar a pensar, a defender as suas opiniões e a ter opiniões, no fundo. E ao mesmo tempo é também um romance sobre tolerância. Sim, exatamente. Não é só a questão da argumentação para convencer o outro. Pois, não. É o tentar até entrar na cabeça do outro e tentar, não como os verdadeiros inquisidores, não é? Que à mínima coisa estavam a mandar as pessoas para a fogueira para todo o lado, mas
é uma maneira também do que é a maleabilidade e a capacidade que nós devemos ter de ouvir, de escutar e de perceber o outro. Só nos falta agradecer à Rosário por Obrigada, este bocadinho. Recordar que Uma Barragem contra o Pacífico, de Marguerite Duras, está infelizmente esgotado. Tinha sido editado pela Difel. Talvez consigam encontrar em alfarrabistas. A Criança no Tempo, de Ian McEwan, está disponível numa edição da Gradiva. Exatamente, por cerca de 11€, e O Conhecimento dos Anjos, de Jill Patton Walsh, também da Gradiva, por 14€. O Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes, do SoundCloud e por subscrição RSS. Não se esqueçam de classificar e criticar os programas e seguir-nos nas redes sociais, na nossa página de Facebook, em facebook.com/Biblioteca de Bolso. Até à próxima semana, com um novo convidado. Obrigado, Rosário.